Interessante, vamos ler aqui Malaquias 2,17. Enfadais a Yahweh com vossas palavras, e ainda dizeis, em que enfadamos? Nisso que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. É desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo, o Senhor a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz Yahweh Tzvaot, Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Por quê? Ele é como fogo de ourives. Ele é como fogo de ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão a Yahweh justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável a Yahweh, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Sereis testemunhas velozes contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário jornaleiro, oprime as viúvas e os órfãos, e torce o direito do estrangeiro, e não me temem, diz Yahweh Tzvaot. Vamos a outro profeta. Ezequiel 18. Veio a minha palavra de Yahweh dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz Yahweh Elohim, jamais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas. Nem da tua alma você é dono, nem a minha. Como a alma do pai, também a do filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, e fazendo juízo, então o justo faz juízo. E justiça. Não comendo carne sacrificada nos altos. Então tudo que é orado é santificado, negativo. É mentira escancarada do diabo. Comidas sacrificadas a ídolos não se ora, assim como ouro de idolatria não se cobiça. Deuteronômio 7. Entendeu? Vamos lá? Aprende agora com a palavra. Não comendo carne sacrificada nos altos, comida oferecida aos ídolos. Não levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel. Nem contaminando a mulher do seu próximo. Nem se chegando a mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor coisa penhorada, não roubando, dando seu pão ao faminto, cobrindo o nu com vestes, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz Yahweh Elohim.
O homem de Deus é diferente. Características de um justo. O justo ama. Lucas 7, do 36 ao 50. O justo tem fé. Romanos 1,16. O justo viverá pela fé. Palavra do profeta, que Paulo apenas está fazendo uma interpolação. O justo ama. Características de um justo. Exemplo, Felipe. Se ele tem um funcionário, ele paga em dia. Ele não defrauda o funcionário. Ele assina a carteira, ele assina a carteira do trabalhador. Ele dá os direitos quando o trabalhador sai. Não comendo carnes sacrificadas. Então essa questão aí que pode orar e santificar, isso é balela. Balela. Conversa fiada. Melhor, vou melhorar. Mentira. Prove-me no evangelho, porque tem pessoas dizendo assim, você está lendo lá no profeta. Para aqueles que não gostam dos profetas, vamos no Apocalipse. Apocalipse 2, verso 20. Tenho porém contra ti, Yeshua está falando. Tenho porém contra ti que toleras que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profeta, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Capítulo 2, verso 14. Tenho toda a vida contra ti algumas coisas. Pois que tens aí que sustenta a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, comidas a ídolos é pecado. Então não adianta você orar o Natal, é idolatria. Acabou! Não adianta você ir na festa junina e apresentar lá a comida. Pagão é pagão. Você pode orar 300 milhões de vezes. A Bíblia é clara, você não tem como orar. Por exemplo, se tem um objeto que é de idolatria, mas é ouro. Então eu vou derreter. Não, a Torá é clara, joga isso fora. A idolatria não serve para você mais. Não se aproveita coisa de idolatria, você tá entendendo o negócio? Foi dedicado ao ídolo, não se usa mais. Se quebra, se queima. Entende a questão? É simples. Não pode comer coisas sacrificadas aos ídolos. A idolatria é. Foge disso. Fugir, filhos, da idolatria. Mas se distorce a Bíblia. Como que você vai santificar uma carne de porco, rapaz? Como que você santifica o que é imundo? Não, mas Cristo... Lê a Bíblia direito, você está lendo a Bíblia errado. Eu vou dizer para qualquer um. E pode dizer que eu tô com toga. Quem não sabe ler a Bíblia não pode ensinar. Como a pessoa pega um texto bíblico para justificar comer carne de porco usando uma visão de Pedro? Pelo amor do Pai, irmãos. Olha o que as pessoas estão fazendo com a Bíblia. As pessoas não leem direito. Irmãos, Pedro diz que algumas coisas nas cartas de Paulo são difíceis, mas pessoas estavam distorcendo. E Pedro diz que algumas coisas das cartas de Paulo são difíceis de se entender. As cartas do primeiro século, não nessa Bíblia de hoje. Porque não sabe por onde passou essa Bíblia. Mas as cartas já no primeiro século tinham pontos difíceis de se entender e pessoas estavam distorcendo. E Pedro diz assim, distorcendo para sua própria perdição. Então, quando a pessoa lê a Bíblia e não interpreta direito, ela pode estar numa roubada. Sim, senhor. Então, cuidado você que quer ensinar. Esteja preparado, debaixo da unção do Espírito de Deus, da leitura da palavra. Não seja um nécio, não se coloque um nécio para ensinar.
Você tá entendendo? Por isso que tem tantas aberrações por aí em nome de Deus. Pessoa com a marreta dentro da igreja quebrando tijolo. Pelo amor do Pai. Espiritualizando textos. Eu ia fazer um vídeo também falando de espiritualizar textos. Precisa, irmãos, ter uma interpretação direito da Bíblia. Eu te pergunto, Moisés abriu o mar vermelho, né? O cajado tocou. Bom, isso é literal ou figurado? Eu posso espiritualizar o texto? Como assim? Isso acontece muito quando você está dentro da igreja evangélica. Irmãos, eu tenho que dar esse exemplo porque eu vim de lá. Eu não tô com toga aqui não, tô tentando ensinar. Então preste atenção no seguinte. Eu chego, tô lá pregando. Irmãos, olha só como é que é a questão aqui. Tô falando de justiça, de ser justo, características de um justo. Preste atenção, escute aqui. Irmãos, porque Moisés estava diante do mar vermelho e hoje você está. Deus vai abrir esse mar vermelho da sua vida. Aí o povo estoura tudo, parece que explodiu o telhado da igreja. A passagem é literal. Moisés tocou e o mar se abriu. Eu posso usar esse texto para dizer que Deus vai abrir o mar da vida da sua vida, o mar vermelho da sua vida? Então as pessoas estão espiritualizando o texto. Isso é perigoso. Sabe? Então Yeshua andou sobre as águas? Andou. Foi literal? Literal. Moisés abriu o mar vermelho? Foi literal? Foi literal. As pragas do Egito? Foi literal. O que é literal? É literal. Então tem que ter cuidado.